Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Brunão, estou aqui no Monster de novo e vim trazer para vocês hoje dicas. Isso mesmo, você que é concurseiro, concurseira, que vai fazer aquele concurso dos sonhos e no seu concurso vai ter história, vem comigo hoje, preste muita atenção que hoje nós vamos trabalhar com diversas dicas de várias instituições para vocês entenderem alguns macetes, alguns caminhos para alcançar o sonho de vocês, beleza? Mas antes disso eu peço para vocês estar seguindo as nossas redes sociais, né? O Monster.concursos no Instagram, Monster.concursos no Facebook, o nosso canal no YouTube, Monster Concursos. Então, sigam nossas redes sociais, porque tem muita novidade, muita coisa legal e vale a pena, tá? Então vamos lá. Pessoal, nós vamos trabalhar hoje algumas questões, tá? De algumas bancas diferentes. A primeira banca que eu selecionei hoje vai ser do IBFC, no concurso que eles fizeram da Polícia Militar da Bahia, para o cargo de soldado em 2019. Essa banca, ela tem uma característica de ter questões de história um pouco diferente das outras. Por quê? Porque a gente encontra questões no estilo Enem, em algumas bancas. A gente encontra o estilo da CESP-UNB, que é correto e incorreto, que é único. A gente encontra estilos mais objetivos. E o do IBFC tem algumas características. Vamos lá. Primeira característica. Essa aqui é a questão 20 da prova. No período de 1968 a 1974, o Brasil viveu um acelerado crescimento econômico, nomeado pelos militares de milagre econômico. Esse crescimento, ocorrido nos governos dos presidentes Emílio Médici, foi garantido, entre outros fatores, pelos volumosos investimentos estrangeiros no setor industrial, principalmente, sobretudo, na indústria de bens de consumos variáveis. E aqui nós temos uma tabelinha, né, falando um pouquinho sobre a comparação da distribuição de renda em 3 períodos: 1960, 1970, 1976. Os 50% mais pobres, eles possuíam o equivalente a 18% do PIB, depois 15%, depois 12%. Os 30% seguintes, 28%, 23%, 21%. Os 15 seguintes, 27, 27, 28. E os 5% mais ricos, 27, 35, 39. Quando você vê uma tabela sobre essa aí, você tem que lembrar aquela música daquele grupo, As Meninas. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É isso que essa tabela está falando. Eu nem li a questão ainda, mas eu já sei. A tabela está falando disso. Então, olha só a pergunta. A respeito do milagre econômico e com base na tabela acima, assinale a alternativa correta. Pessoal, como que a gente faz uma questão dessa? Muito simples. Nós temos 2 possibilidades. Possibilidade 1, você sabe muito sobre o assunto, já vai lá para o macro. Pode estar certo? Pode, tá? Mas a alternativa mais correta para você se dar bem nesse tipo de questão é a técnica da eliminação. Normalmente, de 5 alternativas, a gente vai perceber que pelo menos 2 tem nada a ver. Então, você vai ficar em dúvida entre 2 ou 3 alternativas. Então vamos lá. Alternativa A.
assegurou toda a distribuição da riqueza produzida entre os brasileiros. Vai acontecer isso? Nunca! Nunca vai acontecer isso. Por quê? Distribuição toda produzida entre os brasileiros? Pô, nada a ver. Possibilitou a diminuição da... A gente viu que é exatamente o contrário. Diminuição da diferença. A diferença aumentou. O rico ficou mais rico e o pobre mais pobre. Permitiu a redução da pobreza. Ih, até errado. E levou a qualidade de vida de modo igualitário. Que país é esse? Já dizia, né? Que país é esse? Concentrou a renda e acentuou as desigualdades sociais. Opa! Essa aqui parece boa. Mas eu já vou marcar essa? Não. Porque eu tenho que ler a letra E primeiro, né? Ampliou a capacidade produtiva e consumista do país, que se tornou modelo na América Latina de igualdade e prosperidade. Estava indo até bem, né? Se você vê, estava indo até bem. Mas quando você vê isso aqui, ó, essa palavrinha não combina com o nosso país, né? Infelizmente, essa palavrinha aqui, ela não combina. Então, pessoal, alternativa C. Questão difícil? Não. Por eliminação, você chegou à questão letra D e não tem dúvida. Essa é a resposta correta. Beleza? Vamos para a próxima? A próxima já é a questão seguinte desse concurso. É a questão 21. A questão 21 fala o seguinte: a maior parte dos engenhos alinhava-se na mata, não muito distante dos centros portuários, o que se explica pela maior fertilidade dos terrenos e pela abundância da lenha necessária às fornalhas famintas, alimentadas por um trabalho que às vezes ocupava o dia e a noite, de 8 a 9 meses, normalmente de julho a agosto até abril, maio do ano seguinte. A respeito dos engenhos de açúcar, leia as afirmativas abaixo e dê valor verdadeiro ou falso. Olha só, você não encontra muito disso, sabe? Verdadeiro ou falso. Não é muito comum você encontrar. Mas, independente disso, pessoal, se tem um texto, o texto, ele está ali para alguma coisa. Entenda isso. O texto está ali para alguma coisa. A pergunta está falando que vai ser a respeito dos engenhos de açúcar. O início do texto já está falando sobre como funcionava, aonde ficava os engenhos. E aí, quando você lê um texto desse, é importante você sublinhar algumas palavras. Por exemplo, alinhava-se na mata. O que se explica pela maior fertilidade dos terrenos e pela abundância de lenha. Ou seja, e outra coisa, né? Centros portuários, lógico, para exportar a cana-de-açúcar. Então, você conseguiu pegar algumas palavras, alguns termos chaves. Aí vamos lá, marcar o nosso VOF.
Sabe o que eu gosto de VOF? É o seguinte, muitas vezes você não precisa saber todas as alternativas. Muitas vezes, você sabendo 2 ou 3, você já consegue chegar no resultado. Vamos tentar fazer isso? Ó, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira para o Brasil por Martim Afonso de Souza, que instalou o primeiro engenho da colônia em São Vicente. Vocês concordam comigo que essa alternativa tem muita informação? E aí, quando a gente vai fazer o concurso, a gente vê aquilo, a gente fica assim, será que tudo isso está certo? Será que todas essas informações da alternativa estão corretas? Então você fica em dúvida. B. A multiplicação dos engenhos pela costa brasileira foi bastante rápida, chegando a mais de 60 em 1570 e 200 no final do século XVI. De novo, você fica naquela, será que esses números são verdadeiros? Eu nunca vi isso. Será que está certo? Será que está errado? Estou na dúvida. Coube à região Nordeste, destacadamente o litoral de Pernambuco e Bahia, o papel de principal produto de açúcar da colônia. Bom, essa aí a gente sabe que é verdade. Essa a gente tem certeza, né? Isso é uma informação um tanto quanto óbvia, clara. O engenho, e que em alguns casos chegava a ter perto de 5.000 moradores, era constituído por área extensa de florestas, fornecedoras de madeira, plantações de cana, a residência do proprietário conhecida como Casa Grande, a capela e a senzala. Você ficaria em dúvida sobre isso aqui, ó. Isso aqui você fica em dúvida. Mas aí entra o texto. O texto te dá informação. Olha só. Pela abundância de lenha. Aonde que tem lenha? Na floresta. Então, você sabe que essa aqui, ela é verdadeira, porque o texto te ajudou. E aí vem a de marcar. Assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Então, essas duas primeiras, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a terceira é verdadeira. Ou seja, já não é essa alternativa, já não é essa alternativa. A gente viu que a última é verdadeira. Então, já não é essa alternativa. Então, olha, de 5, você caiu simplesmente para 2 opções. E aqui fala falso, falso, verdade, verdade. Ou seja, ou essas duas informações são falsas, ou elas são completamente verdadeiras. E aí, isso aí pega aquele aluno que não tem confiança no seu taco. Aquele aluno, aquele candidato, que sempre acha que está errado. E não está. Então, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha de Madeira. Verdade. Porque pensa comigo, como que os portugueses iam começar a plantar cana-de-açúcar aqui se eles nunca tivessem plantado em outro lugar? Então isso é verdade, né? Por Martim Afonso de Souza, que instalou o primeiro engenho da colônia em São Vicente, onde hoje é São Paulo. Só que depois eles perceberam que o clima do Nordeste é melhor. Então, automaticamente, se isso aqui é verdade, essa aqui também é verdade. E essa aqui é até mais fácil de você ver como verdade do que essa aqui. Entendeu, galera? Então, a gente tem que ter maldade, tá? Não é só os inteligentes que passam.
Tem que ter maldade na hora de fazer a prova. E aqui é uma técnica. Beleza? Vamos para a terceira questão? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Com muito cuidado para não quebrar essa televisão, porque senão, meu Deus do céu, como que eu pago uma televisão dessa? Não pode. Então, opção correta, letra E de escola. A próxima é a questão 25. Começa com texto, né, típico de prova de história, né, o texto. Tem muita gente que defende que antes de você começar a ler o texto, é melhor você ler a pergunta. Eu também acho que é válido. Ou seja, a respeito da conjugação baiana, assinale a alternativa incorreta. Qual que é a vantagem disso? Se você é bom em conjugação baiana, você não precisa ler o texto. Você vai ganhar 2, 3 minutos ou mais, porque você pulou o texto. Porque a própria pergunta, ela já vai deixar claro que o texto está falando alguma coisa sobre conjugação baiana. Mas no nosso caso a gente vai ler o texto, tá? Marcando principais palavras. Assim, na manhã quente de 8 de novembro de 1799, segundo Frei, as tropas de linha ocuparam desde cedo a Praça da Liberdade, amplo quadrilátero, a língua é travada, gente, localizado no centro de Salvador. O povo curioso não parava de chegar. Logo após, os condenados a degredo caminhavam de mãos atadas às costas, precedidos do porteiro do conselho, com as insígnias de seu cargo, seguindo dos 4 réus condenados à pena capital pelo crime de lesa majestade de primeira cabeça. Ou seja, aqui está falando sobre os condenados que participaram da conjugação baiana, né? Então, o que a gente pode pegar de importante aqui? Ó, tem os condenados a degredos, que é aqueles que são expulsos do país, vão viver normalmente em colônias africanas. O porteiro do conselho, que era tipo um juiz, né? E os 4 réus que foram condenados à pena de morte. E aí vem a nossa querida pergunta. Pessoal, um detalhe importante, tá? Se você vai fazer, por exemplo, algum concurso na Bahia e tem história, provavelmente vai cair conjugação baiana. Se você vai fazer concurso em Minas Gerais, vai cair em Confidência Mineira. Se você for fazer no Rio Grande do Sul, Farroupilha provavelmente vai cair. Então você tem que saber, ter uma noção, o que aconteceu no estado que eu vou fazer o concurso. Será que tem algum fato histórico importante? Olha, essa prova da Bahia, conjugação baiana, né? A respeito da conjugação baiana, assinale a alternativa incorreta. Tem gente que adora essa, tem gente que odeia, né? Ou seja, o objetivo aqui é encontrar a informação falsa. Condenados por conspirarem contra a coroa de Portugal, 2 alfaiates e 2 soldados foram considerados os réus do movimento qualificado pelas autoridades do Tribunal da Relação da Bahia em 1799 de sedição dos mulatos. Puta merda. Será que tá certo? Será que tá errado? Rapaz, dúvida.
Tem uns detalhes ali que você tem que estudar bem a fundo para você poder entender. Parte dos historiadores que versaram sobre a Conjuração Baiana de 1798 perceberam certo grau de coerência entre a tentativa de participação política dos setores populares e a ideia de república. Isso é verdade. Porque uma das características da Conjuração Baiana é que ela acontece após a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é 1789, 9 anos antes. E uma das coisas que a Revolução Francesa defendia era a República. Então faz sentido, 9 anos depois, ter um movimento popular que defendesse a República? Verdade. Conjuração Baiana foi uma revolta social de burguês. Acabou. Pronto. Não precisa nem ler o resto. Não precisa nem ler o resto. Acabou. Acabou aqui, ó. Burguês? Não. Né? O básico que você tem que saber de revolução ou de conjuração baiana é que é uma revolta de camadas populares. Esse é o básico. Né? Então, só aqui, pronto, acabou. Eu não quero nem ler as outras, porque esse absurdo aqui ele é tão absurdo que com certeza é ele. Ponto final. Então, pessoal, essas aí foram as questões do IBC. Beleza? Pessoal, então agora vamos para a nossa segunda parte, tá? Vamos falar sobre a FUNESP. FUNESP é uma banca que fica em São Paulo, né? E eu peguei exatamente um concurso de soldado de segunda classe de 2019 para a gente poder tentar entender. Mas desde já fica uma característica clara. Você vai fazer FUNESP, a sua banca é da FUNESP, pode utilizar Enem para você estudar, tá? Porque são questões de história que tendem a ter características semelhantes com a do Enem. Então fica essa dica que é importante, tá? Vamos lá. Primeira questão é a questão 35 da prova de 2019. De novo, a gente percebe a estrutura que lembra o Enem. Texto, perguntinha curta, opções. Né? Então, o que eu disse nas últimas questões? A gente pode começar pela pergunta. O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para... Se você entende muito bem sobre o Tratado de Versalhes, você sabe o que foi, como aconteceu, quais as consequências dele, você não precisa ler o texto. Agora, se você tem alguma dificuldade, você pode buscar no texto informações sobre o tratado que vão te ajudar. Vamos lá para você ver? Por exemplo, olha o texto. Uma das metas mais importantes do tratado era controlar a Alemanha. Está aqui, ó. Controlar a Alemanha, segundo uma expressão usada naquela época. Isto é, destruir sua força militar no presente e no futuro. Outra coisa importante. Ficou decidido que o exército alemão ficaria limitado a 100 mil homens recrutados com base em um compromisso voluntário de 12 anos para os soldados e suboficiais. Ou seja, a gente está percebendo que o Tratado de Versalhes, ele fazia o quê? Ele limitava o poder da Alemanha. Ele tirava essas principais características. Então, limitava o exército, o poder militar. E a Alemanha vai aceitar isso de boa? Não, eles vão ficar putaço. Então, vamos ver as alternativas. Deixa eu apagar aqui. O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu, ou seja, o
que teve de consequência? A emergência de relações estáveis baseadas no princípio de reciprocidade entre as potências industrializadas europeias. Ou seja, o seu vizinho, ele te humilha, te coloca na lama, no lixo, e aí você vai viver de boa com ele. Não, né? Então, não. Tá, ficou estranho, né? Parece que é ela, né? Então, ó, relações estáveis. Por causa disso, não é. A adoção de planos internacionais de ajuda financeira aos países economicamente destruídos pelo conflito bélico. Bom, essa aqui dá para você ficar em dúvida. Porque o texto não fala disso, aí você fica, será que o Tratado de Versalhes falava sobre isso? Então isso aqui dá para você ficar em dúvida. O desenvolvimento duradouro da economia internacional como resultado da redução dos gastos públicos com equipamentos militares. Primeiro, duradouro. Nós tivemos em 29 a crise de 29. Só aí já torna essa alternativa incorreta, né? Redução dos gastos públicos também é outra besteira. Então não é a letra C. Letra D. O fortalecimento de ideologias antidemocráticas habitualmente exploradas por partidos políticos nacionalistas. Bom, essa também é boa. Essa é boa. Letra E. A constituição pelas nações asiáticas e europeias derrotadas na guerra de um bloco militar contrário ao imperialismo na África e na Ásia. Espera aí. Não faz sentido. Para começar. Então isso aqui a gente já sabe que não é. Ou seja, ficamos em dúvida entre a alternativa B e a alternativa D. Bom, pensa comigo, pessoal. Vamos pensar. Olha a letra B. A adoção de planos internacionais de ajuda financeira aos países economicamente destruídos pelo conflito bélico. Ou seja, o pessoal ajudou a Alemanha. Exemplo, né? Será que isso é verdade? Pensa comigo. Você pode estar ficando na dúvida. Mas se fosse ajudar a Alemanha, por que impor, então, o Tratado de Versalhes? Se a ideia não é ajudar, mas o Tratado de Versalhes só arrebenta a Alemanha. Então, e a letra D, olha só, o fortalecimento de ideologias antidemocráticas. Aqui nós temos fascismo mais nazismo. Uma das coisas que o Hitler mais adotava era essa questão da humilhação que o Tratado de Versalhes fez ao povo alemão, que isso era um absurdo, que a Alemanha não podia se curvar a nenhum país do mundo, que eles precisavam de um líder forte, vigoroso, que fosse lutar e defender os interesses da Alemanha. Ou seja, resposta correta, letra D de dado. Entendeu? Não vou fazer a brincadeira se você tem dado em casa, não. Essa é muito antiga. Então, pessoal, vocês percebem que é um padrão que acaba lembrando o do Enem. Próxima questão. Lembra o que eu disse lá em outras provas para trás?
Nós estamos em uma banca de São Paulo. Olha uma questão falando sobre São Paulo. Observe o cartaz. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. MMDC. Bom, a pergunta é: considerando a imagem e conhecimento sobre a história do Brasil republicano, é correto afirmar que o cartaz se trata de... Bom, vamos pensar aqui. Elementos. Questão com imagem, você tem que entender os elementos. Pode ser uma charge é uma ironia. Ou pode ser um cartaz da época, como esse caso. O que eu vejo aqui? Eu vejo um militar. Eu vejo a bandeira de São Paulo no fundo. Eu vejo um movimento, o MMDC. Eu vejo que ele está fazendo um chamado. Então, se você não sabe, não lembra, merda é essa? Faz uma interpretação. O que esse cartaz está dizendo? Está chamando você para fazer parte do Exército de São Paulo. Tá aqui, é isso. Você não precisa lembrar de nada da história. Mas o cartaz, ao interpretar, você está vendo isso. E ainda você sabe que tem um movimento aqui que você não lembra o que é isso. Né? Quem já sabe, já matou, vai matar a questão rápido. Mas se você não lembra o que é isso, ao menos você sabe que tem uma sigla ali, que você não sabe que merda é essa. Né? Bom, então vamos ver as opções. Considerando a imagem e conhecimento sobre o Estado republicano, é correto afirmar que o cartaz se trata de um apelo à sociedade para sua mobilização em benefício das populações mais carentes do país? Pelo amor de Deus, não marca isso aqui não. Nada a ver. Uma arma de mobilização do operariado, olha só, operariado das grandes cidades contrárias às reformas sociais do governo populista. Se fosse operariado, ele ia estar com roupa de trabalhador, ia estar com martelo, um capacete. Olha só de novo a imagem. É um militar. Né? O capacete de polícia. Né? Cara de bravo. Então não é a letra B. Uma convocação de reservistas para o alistamento militar no auge da Guerra Mundial. Uma denúncia das intervenções antidemocráticas de alguns setores das Forças Armadas brasileiras. Nada a ver, né, gente? Um chamado à participação efetiva da população na resistência militar a um governo federal centralizador. E aí, galera? Ficamos em duas, hein? Letra C e letra E. Rapaz, e agora, hein? Como que a gente resolve essa questão? Bom, uma convocação de reservista para o alistamento militar no auge da Guerra Mundial. Beleza. Um chamado
a participação efetiva da população na resistência a um governo federal centralizador. Bom, vocês concordam comigo que essa primeira parte aqui parece verdade? Da mesma forma, essa primeira parte aqui, ela é verdade. Bruno, eu não lembro o que é aquele movimento. Ele vai me ajudar a resolver aqui? Até ajudaria se você soubesse o que é o MMDC. Mas se você não sabe, o que você tem que fazer? Usar a cabeça. Pensa comigo. Vamos voltar aqui. Está chamando. Tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. É uma chamada, está te chamando a participar. Então, pode ser da guerra, pode ser com uma resistência. Vocês concordam comigo? Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Você não sabe da história. Pensa comigo. Se fosse uma convocação para a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, tanto faz, ia estar a bandeira de São Paulo? Não ia. Ia estar a bandeira do Brasil. Ou seja, como está fazendo um chamamento e está a bandeira de São Paulo, você sabe que não é guerra mundial. Então você sabe que essa aqui está errada e você sabe que essa aqui está certa. Então olha só, sem você saber história, você acertou uma questão. Sem você saber nada. Porque isso aqui está dentro do contexto da Era Vargas. É a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32. Né? Que é quando os paulistas vão se rebelar contra o governo do Vargas, que eles consideravam centralizador. O MMDC é por causa de 4 jovens estudantes que foram mortos, Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Então, quem sabe de história, mata essa questão rápido. Quem fica na dúvida, não lembrou direito, a imagem te dava a resposta. Beleza? Próxima questão. Muito cuidado na hora de apagar. A gente tem que ter muito cuidado. Não fazer uma merda muito grande. Questão 39 do concurso. De novo, olha o testículo aqui. É um testículo? Não, um textão. Textão. Então vamos começar pela pergunta. A experiência política brasileira derivada da Constituição citada pode ser exemplificada pela... Pronto. Aqui não tem como. Aqui não tem como você só ler a pergunta e marcar a alternativa. Por quê? Porque está falando de uma Constituição que está no texto. Pode ser qualquer uma das constituições da história brasileira. Então você vai ter que ler a pergunta, o texto. Em 18 de setembro de 46, foi promulgada a 5ª Constituição brasileira. A 4ª, republicana. Então aqui eu já sei que é a Constituição de 46. Com 218 artigos, manteve a denominação Estados Unidos do Brasil. O Congresso foi dividido em 2 casas. O mandato do presidente da República foi estabelecido em 5 anos. A eleição do presidente e do vice seria simultânea, ou seja, não formariam uma chapa, seriam escolhidos de forma separada. Ou seja, você votava para presidente e você votava para vice-presidente. Interessante, né?
Então aqui está falando algumas coisas da Constituição de 46. Para quem tem facilidade com história, essa Constituição ela é logo depois da Era Vargas, né? Então, a experiência política brasileira derivada da Constituição citada pode ser exemplificada pela censura regular às manifestações industriais que se opunham ao governo federal e estadual. Aqueles trechos ali que a gente leu, dá para ter essa noção? Eu não vou excluir de cara. Mudança no governo federal de um candidato eleito por um partido conservador para um político ligado a sindicatos de trabalhadores. Alternância no poder central dos políticos apoiados pelos governadores do conjunto do Estado da Federação? Não, aí não tem nada a ver. Por quê? Porque o voto ele é direto, é a população que vota, não tem ligação com os governadores. Predominância eleitoral dos partidos políticos representantes das classes dos assalariados rurais? Nada a ver. Concentração das decisões políticas no poder executivo, em prejuízo dos poderes legislativos e judiciários? Não. Aqui não fala, nenhuma Constituição brasileira, a partir de 46, ela vai falar que um poder tem mais poder do que outros poderes. Ou seja, não fala que o executivo tem mais poder que o legislativo, do que o judiciário, não tem isso. Então essa alternativa ela está incorreta. Então, qual que é o tchan? Não. Qual que é o tchan? O tchan é o negócio. A experiência política brasileira derivada da Constituição. Ou seja, a pergunta, ela não está falando de 46. Ela está falando de coisas que aconteceram depois de 46. Esse é o tchan da pergunta. Parece muito simples, mas isso aqui é o que faz o aluno errar. Porque, olha só, censura regular às manifestações industriais que se punham ao governo federal e estadual? Tem censura o tempo todo? Durante a ditadura, ok. Mas olha, mudança no governo federal de um candidato eleito por um partido conservador. Aqui nós temos FHC, para um político ligado a sindicato de trabalhadores. Lula. Isso aconteceu? Sim. Então, a alternativa correta, B de Brunão, bonitão. Então perceba, pessoal, o grande tchan dessa questão é você conseguir interpretar a pergunta. Se você entendeu a pergunta, você vai se dar muito bem. Se você só leu a pergunta e foi respondendo, você provavelmente vai marcar uma alternativa errada, porque você, nada a ver, isso aqui não aconteceu em 46. Mas a pergunta não está falando que é em 46. Está falando que a partir das experiências. Beleza, galera? Então, B de Brunão. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas
pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Pessoal, voltei. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as provas da CESP-UNB, tá? Que são provas assim, não vou falar que eu odeio, sabe? Odeio é uma palavra muito forte. Mas eu tenho tristeza no meu coração. Muita tristeza. Porque eu não tive o Monster, tá, gente? É por isso que vocês têm que acessar as nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso canal do YouTube, né? O Monsterflix. Acessem, galera, acessem. Sabe por quê? Porque tem dicas. Eu, Bruno, eu vou usar um palavrão mesmo, eu me fudi a primeira vez que eu fiz uma prova da CESP-UNB. 2009, se não me engano, eu fiz uma prova para Instituto Rio Branco, diplomata. Eu estava acabando de sair da faculdade de História, né? Eu peguei aqui, estudei, igual um condenado. Estudei. Fui fazer a prova, não li o edital direito, não sabia como que funcionava a CESP-UNB. Ou seja, principal característica, uma errada anula uma certa. Por que eu guardo uma mágoa no meu coração? Porque eu acertei 85% da prova. Só que eu não sabia isso. Eu chutei uma porrada de questão. Ou seja, eu fiquei com 70%. Porque 15 eliminou 15, eu fiquei com 70%. Não passei. Imagina se eu tivesse entrado no Instituto Rio Branco, diplomata.
Ah, minha filha, eles podiam me mandar para Madagascar que eu estava indo. Imagina, Brunão, diplomata do Brasil, hein? Né? Então, pessoal, primeira dica. CESP-UNB. Se você não sabe, não chuta, tá? Não chuta. Pelo amor que você tenha a Deus, aos seus futuros filhos, esposas, se tiver, seus pais, todo mundo. Não chuta. Beleza? Bom, então eu estou pegando aqui a prova da Polícia de Alagoas de 2018. Peguei um trecho lá da prova. Toda a prova da CESP começa com um texto, que é sobre o tema que vai trabalhar algumas questões, e aí vem, né, as nossas queridas alternativas. Bom, esse texto, vamos ler. Deixa eu ficar no cantinho. No século XV, navegadores europeus rumaram ao sul do estreito de Gibraltar e alcançaram diferentes pontos da costa africana. Em 1492, a expedição de Colombo atravessou o Oceano Atlântico e desembarcou no Caribe. Em 98, uma esquadra portuguesa alcançou Calicut, na Índia. E em 1500, Cabral chegou ao Brasil. Esses eventos receberam diferentes nomes: descobrimentos, navegações, grandes navegações, e permitiram que os europeus conhecessem povos e culturas diferentes, bem como estabelecessem sistemas de troca com eles. A respeito do descobrimento e de aspectos relacionados a esse evento, julgue os itens a seguir. Bom, o 33. Quando de sua primeira viagem ao Caribe, o almirante Colombo concluiu ter atingido os objetivos que almejara, descobriu um novo continente e dá o nome dele de América. Bom, a primeira coisa que vocês podem ficar em dúvida: será que Colombo era almirante? Será que não era só um navegador? Pessoal, muito raramente a banca vai te fazer uma pegadinha dessa. Né? Tipo, o cara é coronel e coloca lá general. Não, tá errado, o cara é general, você colocou que é coronel. Não. Não se preocupem com isso. Assim, é muito raro. É só uma banca babaca mesmo que vai fazer isso. Tá? Concluiu ter atingido seus objetivos que almejara. Descobriu um novo continente e dado a ele o nome de América. O objetivo de Colombo era chegar às Índias. Esse era o objetivo. Não era descobrir um novo continente e dar o nome de América. Tanto é que nem foi ele que deu o nome de América para o continente americano. Então, essa primeira errada. Beleza? Pessoal, então aqui, questão 34. Vamos lê-la. A produção de açúcar para exportação, empregando-se mão de obra de trabalhadores escravizados, foi praticada em latifúndio nas ilhas Atlântica portuguesa, como Açores, da Madeira e Cabo Verde. Bom, é como eu vou comentar, já comentei com vocês, né? Portugal, quando chega aqui e implementa a indústria açucareira, eles vão fazer isso do nada. Eles têm que ter uma base. Eu não vou do nada, vou construir um avião. Tá, vou lá construir um avião. Não, que experiência que eu tenho? Nenhuma. Né? Então, obviamente, que os portugueses já sabiam produzir o açúcar, todo o processo de plantar a cana, de colher, de transformar,
de açúcar e vender e tal. Eles dominavam isso. Por quê? Porque eles tiveram experiências em outras regiões. Então, essa alternativa está correta. Ok? Ah, meu pincel está aqui no meu bolso. Então, esta aqui é uma alternativa correta. Beleza? Então tá, vamos para a próxima então. Nos reinos africanos da Guiné, os portugueses introduziram a escravização dos prisioneiros de guerra, prática inexistente até então na região. Nos reinos africanos da Guiné, os portugueses introduziram a escravização dos prisioneiros de guerra, prática inexistente até então na região. Bom, o que você vai fazer sobre essa questão? Se você não sabe mesmo, tá? Se você não sabe, você vai deixar em branco. Você não vai marcar certo ou errado, não vai dar um chutão. Agora, se você manja, né, sabe um pouquinho mais de história, sabe contextualizar, sabe entender as coisas, vamos pensar o seguinte. Vamos ignorar isso aqui. Tá? Ignora Guiné. Porque isso aqui é mais para confundir o candidato. Então, lê assim. Nos reinos africanos, os portugueses introduziram a escravização dos prisioneiros de guerra, prática inexistente até então. Ou seja, na África não havia escravização de prisioneiros de guerra. Isso é errado. Vou te dar exemplos. No Egito Antigo, o Egito escravizava inimigos, que eram prisioneiros de guerra. No reino da Núbia, Crush. No reino aonde vai virar Angola. No próprio período de escravização, no período colonial, quem escravizava o africano era o próprio africano. O português comprava de um traficante. Era um traficante que comprava de outro traficante. O negro. Aquela frase de que o português escravizou o negro, ela não é muito bem verdade. Porque normalmente ele comprava o escravo que já tinha sido escravizado por outro negro. Então, se você não tem essa noção que eu acabei de falar, deixa em branco. Mas quem conhece um pouquinho de história africana, sabe que isso aqui está errado. Beleza? Próxima. A escravização de indígenas na região açucareira do Brasil, onde hoje também se situa Alagoas, foi relativamente comum no século XVI. Como a gente fala século XVI, nós estamos falando de 1501 a 1600. Ou seja, no início do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já trouxeram escravos da África? Não. Eles escravizaram indígenas. Então, era relativamente comum. Então, essa aqui está correta. Bem simples essa, né, gente? Essa aqui é tranquila. Né? Alguém, às vezes, pode ficar assim naquela dúvida, porque quando cita algo específico, tipo Alagoas, aí você fica naquela, né? Ainda mais porque Alagoas, querida Alagoas, ou Alagoas, terra boa. Eu ainda quero, eu nunca fui, sabe? É terra boa, mas eu nunca fui. Gostaria de ir, viu? Se algum de vocês aí, ó, que vai tá assistindo essa aula, é de Alagoas, quiser me convidar,
Convida, viu? Manda um convite lá no meu Instagram. Fala, não, pode vir para cá, aqui em Maragogi. Ah, não tem isso aqui não. Pode vir aqui que você vai ser bem recebido. Manda um convite. E a passagem de avião, e hospedagem, e alimentação. Tá? Obrigado. Eu aceito caridade. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir, tá? Quem quiser, me ajuda. Eu vejo fotos pelo Google, fico maravilhado, que lugar bonito. Me levem para aí, gente, por favor. Beleza? Próxima. A escravidão na Europa, ao longo de toda a Idade Média, tal como na América a partir do século XVI, fez uso intensivo de pessoas de origem africana. Isso aqui, pessoal, é o nosso preconceito, sabe? É engraçado quando a gente fala de escravidão. Porque quando a gente fala de escravidão, a gente pensa só na escravidão do Brasil, né? Do negro, que veio da África, sofreu bleiras. Só que, na verdade, em muitas partes do mundo, houve escravidão de outros povos. Exemplo, na Grécia Antiga, uma cidade-estado que vencia uma outra cidade, tornava eles escravos. Os nossos queridos espartanos faziam muito disso. Era uma outra condição, mas eram escravos, eram brancos, né? Então, a gente sempre associa escravos de uma forma completamente preconceituosa com negro. Não é totalmente verdade, tá? Dito isso, a gente percebe, né, que não é bem assim. Por exemplo, na América, os espanhóis, eles utilizaram principalmente os nativos, principalmente, né? Então a gente percebe que essa 37 está errada. Tranquilo, meus amigos? Tranquilo, peoples? Beleza. Pessoal, então essas aqui foram algumas questões, tá? Da CESP-UNB. Beleza? Um abraço, até mais. Pessoal, então agora nós vamos continuar na CESP-UNB, só que pegando a prova da Polícia de Maranhão em 2017. Né? O esquema é o mesmo. É um testículo ou um textão para introduzir um assunto e depois vem as alternativas. Então, vamos ler o texto, ver se tem alguma coisa que a gente precisa marcar que pode nos ajudar. A experiência histórica vivida pelo Brasil a partir de 1955, quando chegou ao fim a ditadura de Getúlio Vargas, né, no Estado Novo, não foi politicamente tranquila. A trajetória da democracia de 46 a 64 foi marcada por crises das mais diversas, algumas das quais verdadeiramente trágicas. O golpe de 64 iniciou um período de 2 décadas de regime autoritário, cujo epílogo se deu em 85, quando nova fase da democracia teve início e se prolonga aos dias de hoje. Então, esse texto, ele está falando um pouquinho de 45 até hoje em dia, né? Algumas características de 45 até nos dias atuais. E aí vem a pergunta: considerando o período histórico abordado no texto,
Julgue os próximos itens. Bom, aí vem a questão 20. A renúncia do presidente Jânio do Quadros, em 61, motivou profunda crise política no Brasil, temporariamente solucionada com a adoção do sistema parlamentar. O quê? Parlamentarismo? Você pensa, parlamentarismo é Inglaterra, ué. Na verdade, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, né? Você, ao ler isso aqui, você tem uma tendência muito grande de achar que está errado. Essa aqui é uma questão difícil, tá? Muito difícil. O início tá bom. Ó, a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 61, motivou profunda crise política no país. Você fala, lógico, o presidente renunciou, vai ter crise política. Lembra do Collor, não foi nem renúncia, foi cassado, né? Dilma, titia Dilma, foi cassada, a zona que ficou. Então, se tem renúncia ou impeachment, tem zona. Beleza. Temporariamente solucionada com a adoção do sistema parlamentarista. Ô, gente, uma dica, porque aqui é sessão de dica. Se você não sabe o significado de um termo na CESP ou UNB, deixa em branco. Tá? Isso aqui parece um grande absurdo. Não, o Brasil nunca foi parlamentarista, mas na verdade foi. Por quê? Quando o Jânio renuncia, o vice, João Goulart, ele estava na China, a mando do Jânio Quadros. E o João Goulart, ele foi taxado como comunista. Lógico, ele estava na China. Os militares, eles não queriam de forma alguma que este cara assumisse a presidência. Porque, segundo a visão deles, ele era comunista. Então, para apaziguar, alguns políticos fizeram propostas. Então, vamos implementar no Brasil uma república parlamentarista. E aí, aceitaram. Durante pouco mais de um ano, o Brasil foi, sim, parlamentarista. Ou seja, na verdade, está correto. Pessoal, difícil, tá? Não é uma questão extremamente fácil. Sempre nas minhas aulas, quando eu falo sobre a queda do Jânio Quadros, a renúncia dele, eu sempre cito isso. Pouquíssimas pessoas sabem que o Brasil já teve um regime parlamentarista. 90%, 80% das pessoas provavelmente erraram essa questão. Difícil, tá? Mas se você não sabe, deixa em branco. Ok? Pessoal, dúvidas? Manda pra gente, tá? Não tenha vergonha. Eu falo, você é cliente. Pô, você está comprando um serviço, você tem direito de pedir para a gente tirar algumas dúvidas de você. Ai, Bruno, mas eu estou assistindo pelo YouTube, eu não assinei o Monster ainda. Assina! Assina, filho, filha. Vem pra gente, vem assinar aqui com o Monster. A gente vai te ajudar você a realizar seu sonho, tá? Vem aqui, ó. Siga nossas redes sociais.
Instagram, Facebook, YouTube, o Monsterflix. Tá achando que a gente é Netflix? É quase. Né? Então, segue a gente, beleza? Bom, a 21. O ciclo autoritário ao qual o texto se refere foi desencadeado pela deposição do presidente João Goulart pelos militares. Verdade. O que é esse ciclo autoritário que eles estão falando? É a ditadura militar, ué. Olha no texto. Aqui, ó. O golpe de 64 iniciou um período de 2 décadas de regime autoritário. Volta para a questão. Ciclo autoritário, ditadura militar. Essa aqui, pessoal, até ajuda a gente. Olha só. 61 é quando cai o Jânio e entra o João Goulart. Então, faz todo sentido que vai ser os militares que vão tirar o João Goulart em 64. Então, essa aqui está correta. Beleza? Próxima questão. A derrubada do regime militar em 85 deu-se em decorrência de revolta armada que havia unido os setores civis e militares descontentes com o governo de... Então isso foi uma chacina, foi uma guerra civil, né? Ó, revolta armada. Essa aqui havia unidos setores civis, até que teve uma certa união, mas muito pouca. Mas o que faz isso aqui está errado é isso aqui. Ah, tinha alguns grupos paramilitares? Tinha. Mas era muito pouco. Se você ler o texto, dá-se a entender que o Brasil todo pegou em arma, vão tirar esse governo militar daí, caralho, sai daí, pá. Não é assim, né, gente? Não foi assim. Então, essa aqui está errada. Ok? Agora nós temos a próxima. Exemplo dramático das crises a que o texto se refere foi a morte do presidente Vargas. Oh, puta merda! Assassinado! Varguinhas? Logo tu foi morto? Né, gente? Vargas talvez tenha sido o presidente mais importante do século XX. Você tem que saber o que aconteceu com ele. Vargas, suicídio, tiro no peito, nada de assassinato. Então essa aqui também está errada. Isso aqui é fácil, viu, gente? Isso aqui você não pode errar, não. Tá? Isso aqui você não pode errar, não. Próximo. O governo de Juscelino Kubitschek, na segunda metade do século da década de 50, do século 20, teve como marco a política desenvolvimentista e o ideal de fazer o Brasil progredir 50 anos em 5. Verdade, né, gente? Correto. O lema do JK era esse.
Para realizar isso aqui, ele fez nosso famoso plano de metas, no qual um dos artigos mais famosos, o último na verdade, a construção da nossa capital, Brasília. Então, está correto. Galera, então, essas foram nossas dicas de hoje, tá? Algumas questões de algumas bancas, para a gente dar uma estudada, dar uma levantada e entender o seguinte: não basta estudar. Você tem que ter maldade, você tem que ter técnica, você tem que entender as bancas. Então, tem que ter macete. E isso você aprende aqui com a gente, aqui no Monster. Tá bom? Então, um grande abraço do Brunão. Bons estudos, tá? Sucesso. Você vai realizar o seu sonho sim, tá? E pessoal de Alagoas, me chama aí para visitar essa terra boa. Um abraço. Até mais. Fui.